Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Tiago Buranelli e hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? A matéria mais linda de todas. Matéria que é bíblica. Deus gosta do quê, gente? Gosta da língua portuguesa. Então, hoje eu estou aqui para tirar o seu medo de português. E olha só, o tema que eu vou trabalhar hoje com você, que acha que é tudo difícil, que nunca gostou de português na escola, nesse vídeo você vai acabar de assistir e vai falar assim, meu Deus, eu aprendi. Bom, o assunto é interpretação de texto. Puxa um pouquinho aí na sua memória a tia da escola, lembra? Aquela tia. Ela falava assim, gente, a prova de português vai ser de interpretação. Aí o que a tia às vezes falava? Não precisa estudar não, é interpretação. Tem que ter atenção. E aí você não estudava. Chegava na hora, você lia aqueles textos, muitas vezes gigantescos, e pegava a nota depois, ia mal. Só que aqui você vai ver que, diferente do que a tia falava, tem como estudar a interpretação sim. Aí você pode estar pensando, professor, mas você é o quê? Adivinha agora? Porque como é que eu vou estudar a interpretação, sendo que eu não sei qual texto que vai cair na prova? Pois é, você está fazendo essa pergunta aí, e eu vou responder agora. Na verdade, treinar a interpretação é conhecer algumas técnicas. E agora eu vou começar com você uma técnica. Atenção comigo. Muitos exercícios trazem a seguinte configuração de texto, de questão, que seria propriamente a pergunta, e depois uma série de alternativas. Como é que você faz para interpretar bem? Se você começa lendo pelo texto, qual é o problema de interpretação que acontece? Acontece que você está lendo algo sem objetivo. E anota aí. Primeira coisa para interpretar bem é ter objetivo. Por que eu estou lendo esse texto? Por que você lê uma bula de remédio? Porque você precisa tomar aquele remédio. Ninguém vai ao banheiro e abre uma bula. Vou ficar lendo, adoro ler bula. Ninguém. Né? Você lê uma bula porque você precisa dela. Né? Você lê uma receita. Por quê? Porque você quer executar, você quer fazer aquela receita. Você lê uma notícia de jornal ou você assiste a uma notícia lá no jornal, na televisão, porque você quer ficar informado. Então, todo texto tem objetivo. Ponto. Anota aí, palavra objetivo. Se você lê o texto primeiro, o que acontece? Você não sabe qual é o objetivo. Você está lendo por ler. Por que você está lendo? E aí chega aqui na pergunta... E aí a pergunta traz algo específico. E aí você fala, onde que está isso no texto, hein? Aí você vai e lê tudo de novo. Tudo de novo. Para quê? Então, o negócio é começar lendo pela pergunta. Eu leio a pergunta. Eu sei o que eu quero saber, o que a pergunta está perguntando aqui para mim. E aí eu vou para o texto. Então, se a pergunta disse assim... No texto anterior, o autor quis dizer que. Então, você vai ler o texto procurando saber o que é que o autor quis dizer. Se na pergunta apareceu assim, no texto é possível perceber que, vou falar uma palavra aqui difícil, corpolatria significa, então você vai ler o texto procurando o quê? O que significa corpolatria. Não interessa mais o pensamento do autor, interessa a definição de uma palavra. Beleza? Então, eu leio aqui primeiro, depois eu leio o texto e depois eu vou para as alternativas. Só que tem uma dica maior ainda. Quando você vai para as alternativas, você já pode olhar o começo, as primeiras palavras. Por quê? Dependendo do exercício, essas primeiras palavras já podem trazer algumas pistas para você. Galera, resumindo então a estratégia. Você vai ler primeiro qual é a pergunta, tudo bem? Aí você vai ter consciência do que está sendo solicitado. Vai ler o texto e depois vem para as alternativas. Lembrando que quando você for para as alternativas, eu quero analisar com você as primeiras palavras de cada uma. Ok? Você vai ler agora comigo, aí vai aparecer na sua tela um texto, e eu quero que você preste muita atenção nessa estratégia. Então, atenção que vai aparecer aí. De cara apareceu um texto e às vezes você fala, nossa, que preguiça de ler esse texto. Primeiro você vai para a pergunta, vamos pular o texto. E aí,
você está vendo aí em cima primeiro a pergunta. A pergunta também dá uma assustada, parece, é meio grande. Mas vamos lá. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. Aí eu pergunto para você, falou alguma coisa até agora? Não falou é nada. É a famosa encheção de linguiça. Vamos lá para a pergunta. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é... Aí eu pergunto para você de novo. Qual é a pergunta? Qual é a função do texto? Só isso. Você vai ler o texto comigo agora e vai pensar. Qual é a função desse texto? Função de texto significa para que esse texto serve? Ponto final. Vamos voltar no texto? Vamos! Que legal! Bom, título do texto. Câncer, 21/6 a 21/7. Não estou afim de ler mais. Bateu um tédio, uma preguiça agora, não estou afim. Olha só. Câncer, 21/6 a 21/7. Está falando de doença, será? O eclipse em seu signo. Primeira linha. O eclipse em seu signo. Ou seja, esse texto faz parte de um horóscopo. Acabou. Você não precisa nem ler esse texto. Aqui está falando sobre o signo de Câncer. Poderia aparecer o signo de Virgem, Capricórnio, Escorpião. Não interessa qual é o signo. O que interessa é qual é a função de um horóscopo. Vamos para as alternativas? Você vai olhar comigo as primeiras palavras. Um horóscopo tem a função de vender um produto? Não, né? O horóscopo não vende um produto. O horóscopo tem a função de informar? Talvez, né? Talvez tenha dado na sua cabeça aí uma dúvida. Então deixa essa alternativa aqui. O horóscopo tem a função de ensinar os cuidados com a saúde? O horóscopo ensina? O horóscopo fala assim, se você se machucou, faça isso. Para evitar a gripe, lave suas mãos. Não, não está ensinando. O horóscopo expõe a opinião? Não, o horóscopo não dá opinião. Eu acredito que o político hoje está assim, assim. Não. O horóscopo, ele vai aconselhar? Sim. Então, veja, as duas alternativas que dão dúvida. Informar ou aconselhar. Ok? Informar sobre astronomia. E aqui, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. É o que um horóscopo faz. Aí, eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Vem comigo. Olha só. Quando você assiste a um jornal e William Bonner dá uma notícia, qual é o objetivo da notícia? Informar. Ponto. Quando no Jornal Nacional aparece a mocinha do tempo, ela não está informando. Anota aí. Anota aí. A mocinha não está informando. Sabe por que ela não está informando? Porque aquilo é uma previsão. E uma previsão não é uma certeza de que vai acontecer. Por isso, qualquer texto que dê ideia de previsão é apenas um aconselhamento e nunca uma informação. Beleza? Então, no caso que eu mostrei para você, você acompanhou o seguinte. O horóscopo é um texto que aconselha, por quê? Porque ele faz uma previsão do que pode acontecer com você. E não é uma certeza. Beleza? Espero que você tenha entendido. A partir de agora, quando pegar um exercício, faça essa estratégia. Leia a pergunta, leia o texto e depois parta para as alternativas. Qualquer dúvida, assista esse vídeo aí mais uma vez. Beijos e abraços. Eu sou o professor Tiago Buranello. Valeu!